Senhor Jesus, Deus vos abençoe, glória a Deus. Vamos abrir a palavra de Deus em Mateus capítulo 24, versículos 12, 13 e 14. Na sua casa, ou quando você estiver assistindo esse vídeo, leia do versículo 1 até o 14. Mas estaremos lendo somente o 12, o 13 e o 14. Diz assim Jesus falando: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, e testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Talvez você deve estar se perguntando: poxa, nos dias de hoje, no século 21, com a internet, os meios de comunicação, televisão, rádio, antigamente jornais, revistas, ainda não é anunciado todo o evangelho a toda criatura? Ainda não, porque existem países que ainda o evangelho ainda não foi difundido, uma por perseguição, outras por imposições políticas, outras por imposições religiosas, a maioria delas por imposição da dureza do coração, e ainda por não haver missionários em determinados lugares. Por exemplo, no Brasil, tribo de índios, que seria até algo fora do comum, mas ainda existem. Nos lugares mais longínquos, como em partes remotas do Nordeste, ainda assim existem pessoas que vivem em extrema pobreza e simplicidade, que ela também ainda não ouviu falar do Evangelho, por incrível que pareça. Aqui no Japão, então, pelo amor de Deus, só Jesus Cristo na causa. Eles ouviram falar sobre Jesus, mas não ouviram falar como a Bíblia nos mostra, como a Bíblia nos fez conhecer. Eles ainda não conhecem. Praticamente quase que uns 98% da população japonesa não tem conhecimento da Bíblia Sagrada. Eles não têm conhecimento. E não é fácil explicar, não, irmãos. Não é. Você pensa que no Brasil, literalmente, é mais fácil, porque praticamente 90% da população brasileira é cristã, quer seja católico ou quer seja protestante, o chamado evangélico. Mas ainda assim, a totalidade sim é de cristãos. Aqui no Japão é o inverso. Infelizmente, a maioria das pessoas são budistas, shintoístas, e a religião budista, ela não condena as pessoas. Por isso que o japonês não quer aceitar o evangelho. O budista não fala sobre a prostituição, não fala. Eles vão lá, dependendo do caso, uma vez por ano, eles fazem aquela oração deles no Jinja, no templo budista, que eles acham que vale por um ano todo. O homem aqui, ele é literalmente dentro da escola condicionado a prover. Até então, beleza, porque é isso que a Bíblia também ensina. A mulher cuidar do lar, beleza, até aí é o que a Bíblia ensina. A submissão de um estar provendo e o outro estar cuidando, tá tudo bem. Mas se você for ver as outras partes, eles não querem, eles não aceitam. Por quê? Quando nós falamos de Jesus, eles já falam assim: yada, iranai. Por que eles falam isso? Por conta das regras, por conta dos mandamentos, por conta da doutrina que Deus estabelece para que aqueles que nele desejam um dia morar no reino de Deus venham se submeter. Eles não aceitam. Apesar que, se você for olhar literalmente, nem nós cristãos estamos aceitando mais nada, né? Então é até difícil falar deles, né? Aquele que pode acusar o irmão, achar que no olho dele tem um cisco, não consegue ver nem a própria trave do olho. Isso Jesus Cristo
Jesus já estava falando há milhares de anos. Mas a Bíblia diz, como nós lemos, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Jesus já estava, não é profetizando, mas estava alertando. Porque muitos podem entender, Jesus profetizou o mal que vai acontecer, também pode se classificar. Se você for um cristão maduro, você vai entender que quando Jesus fala, não fala acusando nem destruindo, ele fala alertando, admoestando, exortando, mostrando, para que venha abrir o entendimento, que a luz venha a ser manifesta, para que possamos compreender qual que é a natureza dos nossos desígnios, ou do nosso pensamento, do nosso coração. E não só por aumentar a iniquidade, isso faz com que quando a pessoa não conhece a palavra de Deus, e ela também não quer conhecer a palavra de Deus, ou diz que tem vontade, mas não se esforça em conhecer a palavra de Deus, aqueles que falam assim, eu não sei por onde começar na palavra de Deus, mas é para ler a palavra de Deus. Aí vamos dizer, qual que é a referência, por onde é melhor começar? Irmãos, por mais que existe um método de você ler a palavra de Deus, independente de onde você comece, se você começar, por exemplo, ler em Apocalipse, você pode dizer assim, poxa, você vai logo pelo último livro, você vai ter que terminar em Judas, porque da onde começou, o próximo livro é o que você vai terminar. Começou em Mateus, vai acabar em Malaquias, e você vai ficar lendo, não é só uma vez, você vai lendo, todos os dias. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor todos os dias. Muitos falam que a palavra se renova. Não, a palavra é a mesma, ela permanece para sempre a mesma. O que a palavra faz? Ela renova o nosso entendimento. Você não vai ler aqui e amanhã o versículo 13 vai estar diferente. Não, vai estar lá, mesma coisa. Todo aquele que perseverar até o final vai ser salvo. Aí no domingo, todo aquele que perseverar afinal vai ser salvo. Vai ser a mesma palavra. O que vai acontecer é que hoje é sexta-feira aqui no Japão. Todo aquele que perseverar até o final vai ser salvo. Aí acontece uma situação no meu trabalho. Meu Deus, tem que perseverar. Quem sabe hoje não vai ser o último dia da minha vida. E é sexta-feira. Aí é o sábado. Tem uns ensaios. No sábado aconteceu outra situação. Poxa vida, eu não estou afim de ensaiar não. Quer saber de uma coisa? Eu acho que eu vou cancelar. Essa palavra de Deus diz que todo aquele que perseverar até o fim será o salvo. Eu tenho que ensaiar, porque quem sabe amanhã não será o meu último dia de vida. Eu devo entregar o melhor para o Senhor. A palavra permanece para sempre, diz Jesus Cristo. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra permanecerá. E a palavra, ela é viva. Ela que renova o nosso entendimento. Mas também temos que entender o outro lado. Buscai-vos a renovação do vosso entendimento. Não é só Deus que renova o nosso entendimento. É nós que temos que buscar a renovação do nosso entendimento através do Espírito Santo e através da palavra. Então temos que perseverar. Quem sabe que no versículo 14 diz, pregando o Evangelho para a minha vida, estou aqui falando, e pensando no que eu estou falando, pensando no que eu disse no dia de ontem, na quinta e na quarta. Poxa vida, será que eu sou uma das pessoas que morou naquelas 3 cidades impermitentes? E eu pensando que era 4, eu fiquei com 4 na cabeça, até que a diaconisa falou para mim, é que você ficou pensando na pregação, sobre os 4 amigos que trouxeram o paralítico. E eu olhei e falei assim, de fato é verdade, porque eu estava tentando fugir da palavra, eu queria pregar algo, mas Deus mostrando algo, falando algo, e eu não consegui me desprender, e eu tentando. Por quê?
É a vontade de Deus. Não só que eu pregue, mas também que, principalmente, pregue e viva o que está sendo falado. Nos dias de hoje, a iniquidade não é só a falta de amor. A iniquidade também é mau testemunho. Mau testemunho de nós, homens e mulheres, que nos subjugamos ser de Deus. Mas os nossos atos, infelizmente, não apontam para o lado de Deus. Eu não vim aqui dar uma de hipócrita e falar: você não é um homem de Deus porque você não está praticando. Eu me incluo dentro desse barco. Sou farinha do mesmo saco. Então, às vezes a gente espreme o suco da laranja e acaba comendo bagaço. A fibra é boa, mas nós experimentamos sempre o suco e falamos que o suco é refrescante, o suco que tem a vitamina C. Então lá comendo a casca, o bagaço da laranja, achando que está tudo bem, mas não está tudo bem. Pare para pensar. Jesus Cristo, quando Ele te chama a atenção, quando Ele me chama a atenção, é para quê? Para nos conduzir à vida eterna. Quando nós estamos tirando os pés do caminho de Cristo, Ele vem lá e dá um puxãozinho de orelha. Opa, por que você está saindo fora do lugar? Por que quando nós éramos crianças, no sentido físico, tínhamos lá 2, 3, 4, 5, 6 anos, nossos pais nos seguravam pelas mãos, ou pelo menos a maioria. Hoje em dia você vê as crianças andando na rua sozinhas. São muito poucos os pais que ainda se preocupam em segurar e mostrar que eles têm que andar num caminho reto. São poucos, não são muitos. Pode analisar, fica analisando, não analise julgando, analise verificando, observando se o que eu estou falando não faz sentido. De você ver muitas crianças de 3, 4, 5 anos andando sozinhas. O pai está do lado, mas o pai não segura. Nessas daí, uma da criança foge, uma das ovelhinhas foge. Mas não, a palavra de Deus diz: ensina o teu filho no caminho que tem que andar, segura na mão dele, porque ele vai se apartar, ele vai querer correr, porque é uma criança, tem vida própria, não tem entendimento, não tem conhecimento, mas tem vida também. Então procure ensinar eles, porque perto está o fim. Qual fim que é esse? O fim pode ser Jesus voltando. Segundo, eu posso ser morto, assassinado, homicídio. Eu posso morrer naturalmente. Eu posso sofrer um derrame. Eu posso, através desse derrame, em sequência, vegetar, estar ali deitado numa cama e não se mover para mais nada, depender da ajuda das pessoas. Posso sofrer um acidente e ficar paralítico. O inimigo pode tentar ceifar minha vida, que é isso que ele quer fazer. Ele quer fazer isso conosco. Então existem inúmeras maneiras que, das duas, uma, ou nós encontraremos Jesus, ou Jesus nos encontrará. Das duas maneiras, temos que estar perseverando, buscando, lutando para servir, lutando para obedecer, prontos para ouvir o toque da trombeta. Não espere o amor esfriar dentro de você, porque o amor de fora, a Bíblia já diz, Jesus falou, vai esfriar por acontecer tanta maldade, tanta crueldade, tanta ausência de Deus. Como o próprio cientista Albert Einstein, quando era novo, respondeu a pergunta do professor: o que é o frio? E ele disse: o frio é a ausência do calor. Aí disse: e o que é o mal? O mal é o homem. O mal é a ausência de Deus. Quando Deus não está, passamos a ser malignos, ou voltamos à malignidade, voltamos às concupiscências. Não deixe isso acontecer.
não deixe, lute. Você tem Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo trabalhando em prol da justiça e ao seu favor, para te ajudar, para te moldar, para te ensinar, para te exortar, às vezes até te repreender com uma cintada, porque a Bíblia diz que Deus açoita quem ama, e a todos aqueles que Ele recebe por filho, não para te machucar, não para te entristecer, mas para te mostrar que é melhor uma ferida ser aberta do que uma vala ser cavada para te enterrar, ou aqui no Japão para ser cremado. Não espere isso acontecer. Deus te abençoe. Continue lutando sempre. Quando você ouvir pregações, as pregações têm que te levar a Cristo, e Cristo tem que te levar à igreja, a congregar, para aprender, para ser ensinável. Se a pregação em nenhum momento fala que você tem que buscar uma congregação, irmãos, isso não é uma pregação de Deus. A pregação de Deus sempre leva você a estar junto, sempre a estar junto. Eu não concordo com o Senhor mais uma vez. Você não é obrigado a concordar comigo. Você tem que entender o que a Bíblia diz para você fazer. Você não pode fazer porque a Bíblia está escrito, eu não concordo, então eu não vou fazer. Não, você tem que fazer porque Deus mandou. E quando Deus manda você e eu fazermos, saiba que o mandato dele é bom, perfeito e agradável. Agradável, perfeito e bom. Deus vos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Se você chegou até aqui, por favor, se inscreva no canal, me dá uma forcinha pro amigo aqui. Eu gostaria muito de atingir uma meta, para você ver, não é tão simples assim, de poder fazer as lives pelo YouTube ao vivo da Palavra de Deus. Irmãos, irmãs, existem muitos e muitos pregadores famosos. Eu não preciso ser famoso, eu tenho que ser conhecido por Deus. Isso sim eu tenho que ser. Mas talvez através do meu simples linguajar e testemunho eu possa te alcançar. Não eu, mas Deus através de mim. Porque muitas pessoas pensam, será que são só os famosos que são levantados? Não, irmãos. Deus levanta, Deus chama a todos. Eu tinha muita dificuldade de entender isso e aceitar isso. Eu achava que, por exemplo, Rodolfo Abrantes, só porque era do Raimundos, hoje está aí falando da palavra de Deus. Eu achava injusto, porque a minha mente que estava fechada. Mas aí eu comecei a entender o que Paulo falou, que Deus usa conforme aquilo que Ele encontra disponível no ser humano. Deus usa o que os eloquentes para alcançar os eloquentes, os mestres para alcançar os mestres, os simples para alcançar os simples, os homens de alto intelecto para alcançar os altos intelectos. Uma vez o pastor Josué Gonçalves falou, imagine só se nossa universidade, todos os pastores, todos os professores tivessem a mente de Paulo, como seria o Brasil? E é uma verdade, porque ninguém é obrigado a aceitar o Evangelho, mas todos nós somos obrigados a respeitar uns aos outros. Isso sim. Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus. E mais uma vez, se inscreva no meu canal, comente, compartilhe, se essa mensagem, mesmo que curta ou simples, venha ter tocado o teu coração e possa compartilhar com outros. Deus abençoe, muito obrigado, a paz do Senhor Jesus.